Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mostrar um resumo da sessão de sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Fique com a gente até o final, compartilhe e deixe seu like. Vamos lá! O vereador Beto emitiu uma nota de repúdio sobre a resposta do Executivo enviada à Casa sobre uma de suas indicações e destacou alguns pontos que mostram, segundo ele, o total desrespeito com o Legislativo. Essa indicação, senhor presidente, e sobre o que foi falado, eu já preparei uma nota aqui, se o senhor, basta o senhor acatar, se for pela Câmara ou se for pelo vereador Beto, né? Botei aqui, ó. A Câmara Municipal vem a público repudiar a resposta enviada pelo Poder Executivo a esta Casa. Em resposta à indicação apresentada pelo vereador Leonardo Fabrício, a resposta recebida demonstra total falta de respeito a esta Casa e o processo democrático, ao afirmar que o Poder Executivo tem seu próprio plano de governo. Tal afirmação é inaceitável, desrespeitosa, pois ignora a importância do diálogo e da colaboração entre os poderes. A Câmara Municipal reafirma seu compromisso com a transparência e responsabilidade e o respeito ao processo democrático. Esperamos que o Poder Executivo reconsidere sua postura, se comprometa a trabalhar em conjunto com esta Casa para o bem da nossa cidade. Assim, exigimos uma retratação formal do Poder Executivo, reconhecendo o erro e comprometendo-se a respeitar a harmonia e a cooperação entre os poderes. Viu, senhor presidente? Está pronto aqui, eu vou encaminhar para a minha área. Vereador, o senhor encaminha e ele pode decidir pela Câmara com os vereadores que vão fazer a leitura do conteúdo analisado, né? Isso, que são a favor, eu também sou a favor, estou declarando que sou a favor, mas eu vou levar a todos os vereadores, o conhecimento de todos os vereadores. Claro. Aqueles que são a favor, sim, aquele que for, realmente ele vai decidir, viu, vereador? Porque assim, senhor presidente, por exemplo, esse projeto de Jonathan Coelho, então ele não vai poder colocar um projeto desse de reforço escolar. Por quê? Porque o governo tem o seu próprio plano de governo. Então ele quis dizer nesse ofício que fechar as portas para o Legislativo. Então o que ele quis dizer no ofício? Não te mete aqui, né? Então aqui foi uma resposta com raiva, uma resposta impensada e uma resposta totalmente infeliz, né? Nunca vi isso aqui no terceiro mandato, nunca vi uma resposta dessa, né? Tão atrevida e tão desrespeitosa a esta Casa Legislativa. Então, quando ele responde isso, ele responde abertamente a todos os ofícios de indicações que foram enviados para ele. E ele cita o ofício 32, o ofício 43, o ofício 42, o ofício 45. E essa resposta que ele responde no ofício, presidente, ele não responde para o vereador Beto, nem para o vereador Jovelino, nem para os demais que enviaram. Porque aqui nesta casa a gente já tem o vereador Badu, que enviou um ofício solicitando a correção, o tapamento daquele buraco que tem lá na ponte do Gurutil. O vereador Vaguinho já fez indicação aqui para as comunidades lá de ponte, alguma coisa nesse sentido. Quando ele responde é para o senhor. É o senhor que ele está respondendo aqui, não é para a gente. A gente pede para o senhor enviar, e o senhor envia. E a resposta foi para o senhor nesse sentido. Era isso que eu queria fazer. Dentre as respostas negativas vindas do Executivo, o vereador Beto destacou a que fala sobre o pedido de uma casa de apoio aos mirinzalenses que buscam tratamento na capital. Acompanhe. É vergonhoso. Isso é uma vergonha ao descaso. Onde o líder do governo, quando eu coloquei a preposição, o líder do governo, qual foi a resposta dele aqui? O prefeito já está cuidando disso, já está tudo certo para a locação de uma casa. Eu vou ler aqui rapidinho. Em resposta ao ofício 027/2025, oriundo da proposição de autoria do vereador Leonardo Fabrício Vieira Araújo, informo a ausência de necessidade de uma casa de apoio para auxiliar pessoas com problemas de saúde no município de Mirizal, em São Luís.
faz todos os moradores ter residência fixa na capital. Graças a Deus, todo mirizalense que adoece tem uma casa, São Luís. Tu adoeceu, automaticamente tu tem uma casa. Né? A gente está no telhado, eu não tenho apartamento lá em São Luís, não tenho casa, não tenho nada, tenho que ficar na casa parente. Mas aqui, por governo, todo mundo que está doente tem residência fixa, tem casa. Então são respostas absurdas. A gente cobrou tanto aqui, senhor presidente, para que fosse respondidos os ofícios, mas os ofícios respondidos uma vergonha. Coisa coisa de principiante. E essa informação ainda veio do membro desta casa, que foi presidente, que foi vereador, e ele responde desse jeito para a Câmara Municipal. Então é desrespeito, é uma falta de compromisso. Isso leva a gente a pensar que o governo está perdido. Está perdido. E uma resposta dessa tu vê. Né? E uma resposta dessa tu vê. Então são essas coisas, senhor presidente, sobre a convocação do secretário de saúde, né? Secretário de saúde. Da secretária de saúde. A professora se chamava. Tudo bem. Nós fizemos a convocação para quê? Para que a gente aqui troque uma ideia, né? Essa Câmara não convocou para dar pressão, para oprimir, não. Quando é convocação para a Câmara, para quem não sabe, né? O que a gente traz para cá? Para saber qual a intenção do secretário, qual é o plano que ele tem para Mirizal, o que ele está pensando para a saúde de Mirizal. Diga-se de passagem, eu já fiz comentários, que eu acho que vai ser uma boa secretária. Já fiz comentário, eu acredito. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que vai ser. Né? Já vi algumas coisas mudando, eu vou ter constantemente no hospital. Hoje eu já fui lá, dei uma volta por lá. O entendimento está bom. O que é verdade é para ser dito. O vereador Beto também destacou pontos críticos do executivo que tem chamado a atenção, como coleta de lixo, iluminação, licitações milionárias, dentre outras. Mas isso daqui é muita reclamação que a gente recebe diariamente. Depois vocês veem fotos, essas coisas aí, tudo, como é que está a situação das ruas, né? Como é que fica o final de semana. Nós que não trabalham o final de semana, não estão recolhendo. E a gente fica batendo todo o tempo na mesma coisa. Né? E quando eu vou para casa ali em subestação, ali que eu passo subestação Alegre, as ruas não tem rua que tem 10 postes que nenhuma tem uma lâmpada. Entendeu? A gente sabe que queima muito mais no inverno. A gente também tem que saber como é que funcionam as coisas. Mas para não ter nenhuma, é complicado. Né? Hoje encontrei também com o secretário Careca, onde parabenizei ele pelos paliativos, essas ruas que estão, né, essas vicinais, essas ruas dentro dos bairros, que fica aquela chuva, fica aquelas crateras, eles estão indo lá dar um dia de sol, eles estão indo lá e fazendo paliativo, isso é importante. Minha rua fizeram naquela rua, entendeu? Isso me permite colocar inclusive pedra, né? Isso, para segurar a força da água. Não estou esperando o inverno acabar, porque senão daqui a pouco a gente está no Japão. E as crateras aqui são imensas. Na rua do vereador Ioide, eu tenho pena quando eu passo lá, que eu vejo aquelas crateras ali, meu Deus do céu, ali a água desce com muita força, né? Então está fazendo paliativo, parabenizei ele hoje. Então, que é verdade, para ser dito, a gente não pode, a gente não está aqui contra o povo, porque se você for contra o governo, né? Contra aquela pessoa que não quer que nada dê certo. E nós não somos desse jeito, na oposição nós estamos aqui para ajudar e parabenizar quando for preciso. Então, essas coisas a gente pede para o governo que se organize, já deu tempo, né? Já deu tempo, está licitando várias coisas aí, a gente vê aí, a gente não teve informação das licitações. Nós temos agora a empresa que ganhou uma licitação de 3 milhões e quase 4 milhões de limpeza, material de limpeza. Então são coisas assim, tem que pegar 3 licitações aqui, nós vamos chegar a 10 milhões de reais. Né? Já passa de 10 milhões de reais, não estou botando todas. Né? Então são coisas assim absurdas que a gente não está vendo retorno. E a Câmara é perseguir o prefeito, e muita gente acha que ele está perseguindo o prefeito. A gente não está, porque se a gente tivesse perseguido o prefeito, tem muita coisa em regulagem. Você não tem noção do quanto estão desorganizados. E se a gente fosse a fundo nisso, a gente ia achar muita coisa. E estava pelo Ministério Público noite e dia, todo dia, de manhã de tarde, noite, Ministério Público. Polícia Federal pudesse ir atrás. Né? Mas a gente quer o quê?
uma resposta. A gente quer o quê? Que ele transforme isso em motivação, em trabalho, em organização. Isso é que a gente quer. Então, quando a gente cobra, a gente quer uma resposta, a gente quer uma organização, a gente quer um trabalho, né? Sobre a saúde aqui, nós tivemos uma mudança aqui do prédio da FUNASA aqui, onde eu recebi ligações de funcionários conquistados da FUNASA que não aceitam e não acreditam que fizeram isso. Funcionário me ligando dizendo: vereador, pelo amor de Deus, a gente tem o nosso prédio próprio. Fizeram a reunião lá e a pessoa que estava comandando a reunião justificou que o prédio da FUNASA, o prédio da UBS, onde a secretaria, não tem saída de emergência. Por isso eles iam tirar o UBS de lá. Aí o pessoal da FUNASA diz: vereador, quer dizer que a gente tem o direito de morrer? Eles vão botar a gente para lá e tirar o pessoal. Então vai voltar, nós vamos retroceder. Por quê? Porque nós vamos voltar para o UBS aqui da sede, onde vai ficar sobrecarregado. Onde a luta era para sair dali. Vocês viram aí os relatos de agente de saúde, dizendo, se despedindo da UBS, né? Nossa luta foi em vão. Nosso prédio, que a gente tanto lutou, que na gestão passada o prefeito agora conseguiu inaugurar. Tanto a gente lutou e a gente perdeu. Então isso é triste, né? Você não escutar, você não ouvir as pessoas, você não fazer uma reunião com seus enfermeiros, com seus agentes de saúde e pedir informação, pedir uma opinião para eles, para que eles façam certo. É simples. Então, a informação que a gente tem dos próprios funcionários é que a FUNASA não voltará mais para o prédio, né? É um desespero para fazer reforma, meu Deus do céu. Todo prédio está acabado em Mirizal. Eu não sei como estava funcionando. Todo prédio, tu vê nas redes sociais, estava quase caindo, e não tem condição, e não sei o que. Gente, a gente não é burro, a gente não é todo. Hoje a gente tem informação, a gente tem um celular que mostra tudo para a gente todo dia. Essas reformas é desespero porque nós temos uma licitação predial de 3 milhões e pouco. Então, para tirar esse dinheiro, tem de fazer reforma. Agora, se eu for lá, bora ver a reforma que vocês estão fazendo. Botaram o quê? Uma reforma que eles vão gastar 10 mil, está lá 300 mil, 200 mil. Isso é perseguir o governo? Era perseguir se ele fosse lá, né? E não é perseguir, é o certo. Mas a gente não vai, a gente não está indo porque está deixando ele se estruturar. Mas se a gente for num prédio desse que presta conta com eles, você vai ver o cara gastou 20 mil e colocar lá 200, 300 mil. Então esse negócio de muda, prédio, um desespero, entendeu? Já tem secretaria aqui, que já tem prédio para alugar, prédio de familiar, já tem um prédio de família de prefeito alugado ali, por CAPES. Tem outro ali, estão trocando o nome, botando no laranja, a gente vai chegar aqui na Câmara, que esse cara, ele está tendo tanto patrimônio, de repente, pensa que os outros é tolo. Né? Isso tudo fica registrado. Até as empresas, quando mudam de nome, tem lá quando foi mudado o nome, quando foi feita a alteração, para quem foi, de onde saiu. Isso é fácil de pegar. Então ninguém pensa que a gente é burro. Por isso que eu falo para vocês que isso não é perseguir. Perseguir, né? Se for perseguir, se for a fundo, vai achar muita coisa. E a gente aqui sabe tudo. A oposição sabe, chega tudo para a gente. Até mesmo quem está dentro do governo passa as informações. Que está errado, porque fica com ciúme. Está tudo no nome de fulano, está indo para fulano, está direcionando tudo para Beltrano. E nós que estamos ganhando aqui nada. Então tem muita coisa errada que nós estamos retrocedendo. Vocês viram aqui no governo passado, teve o prédio lá da escola, que foi justamente para acabar com esses aluguéis. Tem gente aqui que está no desespero, andando para cima e para baixo, porque ainda não terminou, ainda não fez o processo da secretaria, ainda não foi aprovado e tem casa pronta para alugar. Já não pode perder. Será que estão pagando já o aluguel? Então, são coisas assim, absurdas que a gente vem falando nessa casa. Aí hoje você se depara com uma resposta dessa, que o governo já tem seu plano de governo. Aí você se depara, senhor presidente Pigonero, um absurdo quando eu coloco uma preposição pedindo uma casa de apoio em São Luís, porque a gente sabe a realidade. Você, qualquer um vereador desta casa, já ajudou alguém em São Luís. Eu não digo eu, porque todos nós ajudamos.
pessoas que estão na casa de parente, pessoas que estão lá jogadas em algumas casas de amigo, fazendo um tratamento sem ter um local para ficar. Aí eu entro aqui com uma preposição da criação de uma casa de apoio, que eu já venho colocando isso há muito tempo. Não é de hoje, se eu não estou inventando, porque eu tenho vontade de ver uma casa de referência da pessoa possa ter um carro, uma técnica de enfermagem, uma cozinheira, e a pessoa sair de manhã, ter o transporte, tudo à disposição da prefeitura para fazer o básico para que é o tratamento de saúde. Ninguém está doente, ninguém pediu para adoecer. Aí você tem uma resposta, né, senhor presidente? Você tem uma resposta que não é necessário uma casa de apoio em São Luís, porque todos os doentes já têm casa. Isso é uma vergonha. O vereador Roberto Aguiar cobrou do Executivo solução e uma resposta à população sobre a coleta de lixo em horários onde o fluxo de veículos e pedestres é grande no centro da cidade e também sobre a falta de coleta nos finais de semana, pois tem causado transtornos e muitas reclamações. É sobre a coleta de lixo na nossa cidade, certo? Desde o mandato passado também já era uma preocupação nossa, em questão de horário de coleta de lixo. Hoje a gente vê um horário praticamente incompatível para fazer a coleta de lixo no nosso município, às 10 horas do dia, caçamba com lixo a céu aberto na nossa cidade, transitando nessa avenida principal, deixando o odor muito forte, trazendo transtorno à nossa população. E a gente pede, através de modificação, ao responsável desse setor de coleta de lixo que revê esse horário e, mediante a revisão do horário, que seja divulgado à população dresalense, que às vezes os moradores só sabem a caçamba vai passar hoje, eles botam o lixo de manhã, a caçamba vai passar tarde. Então, isso aí a gente pede ao presidente que encaminhe esse ofício pedindo uma melhor determinação no horário de recolhimento de lixo na nossa cidade, para deixar de criar esses transtornos de mau odor na nossa cidade. Essa avenida principal, presenciamos isso antes de ontem, a caçamba coletando lixo às 10 horas do dia, teve engarrafamento, passou mais de meia hora com aquele odor nessa avenida principal, e muitos moradores reclamando, com razão, né? Então a gente pede ao vosso presidente aí que encaminhe ao setor responsável dessa coleta de lixo e rever esse horário de coleta de lixo na nossa cidade. Até porque anteriormente a gente tinha o carro compactador, entendeu? Hoje, assim também não tinha caçamba, porque a gente sabe que só um carro não dá conta de fazer a coleta de lixo. Mas então tem que rever esse horário de coleta de lixo no nosso município, tá bom, presidente? Essa é uma indicação que eu estou fazendo aqui da casa. Na oportunidade, lembrou a aproximação da Semana Santa e sugeriu ao Executivo que realizasse a distribuição de peixes a famílias carentes, só que desta vez em proporções maiores. Como é de praxe, né, do nosso representante do Poder Executivo anteriores, né, que sempre vem olhando com carinho as pessoas com mais vulnerabilidade no nosso município. E nesse período, os prefeitos e toda a classe política se preocupam, né, com a sociedade mais carente do município, aonde eles se programam para fazer a distribuição do pescado, né? E a gente pede ao prefeito em exercício hoje que olhe também com carinho, para que se programe para fazer essa ação esse próximo ano. A gente sabe que o ex-prefeito Amaury sempre se preocupou nessa situação, nessa data, em especial as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade, que não têm as condições de adquirir a alimentação, às vezes nesse período, que é um período que o preço sobe, né? Então ele olhava com muito carinho a distribuição do pescado nessa data, aonde a última, se não me engano, foi 10 toneladas, né, vereador Beto? 10 ou 15 toneladas de pescado, o ex-prefeito Amaury
doa na Semana Santa, a gente pede, né? E a gente sabe que não alcança todo mundo. Então a gente pede ao prefeito que se planeje, que possa fazer essa distribuição do pescado na Semana Santa para as pessoas mais vulneráveis e que aumente a quantidade, que a gente sabe que 15 toneladas não dá, bote 25 toneladas de peixe para a nossa cidade, né, vereador? Atingir maior quantidade de pessoas mais vulneráveis na nossa cidade, tá bom, presidente? É isso aí que eu queria deixar aqui registrado. O vereador Ioide, através de requerimento, cobrou do Executivo a construção de faixas de pedestres e sinalizações em pontos como portas de escolas, avenida principal e outros órgãos. Acompanhe. E hoje eu vejo uma grande necessidade que nós temos aqui em nossa cidade, é na parte dos pedestres. Eu acho muito fácil, também vou aqui em frente à Câmara, eu vou fazer a contrato da Câmara, fazer a faixa de pedestres os pontos estratégicos, como o mercado. Olha, o mercado, começando pelo mercado. O mercado, para você passar ali, é uma dificuldade muito grande. Então, a facilidade que eu vejo é de colocar uma faixa de pedestre em frente ao mercado. A escola Duque de Caxias aqui é outra escola que não tem aquela... Todas essas colégios que passam essa avenida Antônio Dinho, você vê a dificuldade que os alunos passam, porque o motorista, porque como não tem um sinal, eles passam de qualquer maneira. Então ali é um risco realmente, graças a Deus que nunca teve nenhum acidente, mas qualquer hora pode acontecer. Então uma faixa de pedestre, ela é muito barata para o município, manter ela em dias, porque ela indica ali que ali é o lugar dos pedestres atravessar a avenida, né? Em frente ao Chapeuzinho, ali Chapeuzinho, aqui também, em frente aqui o Arco-Íris também, uma grande dificuldade ali de pais e mães que vão receber seus filhos. Então, a minha indicação é pedindo que o Poder Executivo faça essas faixas em frente, principalmente do mercado e dos colégios. Obrigado, vereadores. O vereador Bigu Neto solicitou à casa que encaminhe ofícios aos representantes de órgãos públicos a se fazerem presentes na sessão solene em homenagem às crianças portadoras de autismo em Mirinzal, que acontecerá no próximo dia 2 de abril na Câmara Municipal. Hoje eu subo a tribuna nessa oportunidade de fazer solicitações, solicitar ao senhor presidente que encaminhe em nome da casa, tendo em vista que quinta-feira nós teremos a sessão solene homenageando os pais e mães atípicos das nossas crianças autistas em especial. Então, tendo em vista esse requerimento aprovado já por esta casa desta sessão solene na próxima quinta ou quarta-feira, dia 2, confesso que não sei o dia da semana, mas no próximo dia 2, eu solicito a esta casa que encaminhe ofício a promotoria municipal para que encaminhe um representante para se fazer presente nesta data e também ao fórum municipal para que envie um representante para se fazer presente nesta sessão solene. Assim também como solicito que esta casa envie ofício à Secretaria Municipal de Educação solicitando a presença da coordenadora de Educação Especial a se fazer presente também nesta sessão solene no próximo dia 2. Era isso, presidente. Muito obrigado. Também na oportunidade, agradeceu a participação dos vereadores na sessão extraordinária que homenageou a banda Epifânio Barbosa e sugeriu a implantação de um programa de incentivo aos alunos da banda, a exemplo de outros municípios. Acompanhe. É um sentimento de gratidão subir esta tribuna no dia de hoje. Eu gostaria de ressaltar a sessão solene, né, que tivemos no dia de ontem. A sessão solene foi de fato para homenagear as bandas e fanfarras. Então a sessão solene ela contou, como o presidente falou ainda há pouco, com a presença do presidente da Federação Maranhense, né, de bandas e fanfarras. Ele esteve presente, ficou muito feliz. Saímos daqui e fomos para um almoço, no qual tivemos várias discussões. Inclusive, eu falo aos senhores que foi citado aqui no município de Araioses, né, tem um projeto onde a Prefeitura Municipal ela faz um repasse, uma chamada bolsa,
para os alunos integrantes da banda, no valor de R$300 para cada aluno. Assim que ele me falou, me veio à memória de que eu conheço um dos vereadores, que inclusive eu salto o seu Cláudio aqui, ele lá é vereador da pesca também, é o vereador Natanael. Entrei em contato com o vereador, ele prontamente me disse que de fato lá no município são 100 bolsas que são distribuídas para os alunos. Então a gente pensa em R$300, isso dá um salto muito grande aí dentro do orçamento municipal. Mas eu solicitei ao vereador Natanael de Araioses a informação de como isso se sucedeu, né? Ligado a qual secretaria, vinculado a qual orçamento, para que a gente possa pegar uma cópia. Aquilo que é bom a gente copia, né? E ele me falou que estaria para o interior na data de hoje, mas que segunda-feira ele estaria indo, que ele acredita que seja pela Secretaria de Educação, ele estaria indo na Secretaria de Educação providenciar essas informações e repassar aqui para a gente, né? Para saber de qual forma que essas bolsas de fato foram proporcionadas aos alunos daquela cidade, daquela região. Muito bem, pessoal, você acompanhou os destaques da sessão da última sexta-feira. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.